O ministro Alexandre de Moraes autorizou a prisão em casa de uma mulher condenada pelos atos do dia 8 de janeiro. O nome dela é Lucinei Tuzi Casagrande. Ela vai deixar o presídio em Minas Gerais. A justiça condenou a mineira a 14 anos de prisão. Até o momento, 2 anos e 3 meses da pena foram cumpridos. O ministro tomou a decisão por causa da saúde da filha da presa, que tem deficiência intelectual e depressão. Os procuradores da República concordaram com o pedido da defesa e agora, antes de ouvir os nossos analistas, eu vou trazer aqui algumas informações sobre a Lucinei. Ela foi condenada pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa. Tudo isso envolvendo os atos do dia 8 de janeiro lá em Brasília. Além da pena de prisão, a condenada integra aquele grupo sentenciado ao pagamento solidário de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. Documentos públicos revelam que o agente da Polícia Federal, que recebeu a missão de prendê-la lá atrás, se comoveu durante a execução da tarefa a mando do ministro Alexandre de Moraes. Eis aí a família dela. A ordem de prisão estava direcionada para o endereço da mãe da Lucinei, que é essa senhora que você acompanha aí, a dona Matilde, que fica no bairro Santa Rita, em Uberlândia, a residência dela. De fato, a ré estava no local e atendeu, inclusive, a porta. Então, eis o que relata o agente. Abre aspas. A ordem judicial foi então lida e prontamente acatada pela foragida, que solicitou apenas a entrada da equipe policial na residência, enquanto ela realizaria alguns telefonemas particulares para os seus parentes, de forma que a sua mãe e a sua filha, ambas visivelmente incapazes, pudessem ser amparadas por outra pessoa de sua confiança. Fecha aspas. E aqui eu interrompo a narração do agente da PF para explicar que a Lucinei estava já condenada a 14 anos de prisão, mas não estava foragida. Pelo contrário, ela estava usando, inclusive, Berenice Leite, a tornozeleira eletrônica. E ela estava em prisão domiciliar justamente por ser uma dona de casa, por ser a única provedora a cuidar ali da filha de 26 anos, que é a outra moça que a gente exibiu aí na imagem, que se chama Renata, que é especial, Berenice. É um absurdo, né? É uma aberração tudo isso que nós estamos vendo. Quantas injustiças com essas pessoas presas pelo 8 de janeiro. Que perigo que uma senhora dessa pode trazer para a nossa sociedade, né? No entanto, estava lá ocupando dentro da cela, de uma das celas do nosso país, quando enquanto outros criminosos poderiam estar realmente presos. Você citou muito bem essa questão da tornozeleira, Daniel, e ela não violou, ela não fez nada para poder voltar para a cadeia, ela sequer deveria ter sido condenada, mas partindo, né, dessa questão de que ela já teria sido, a gente percebe que quando se trata, por exemplo, do Oruan, né, que é filho aí de um dos principais líderes de facções criminosas, violou a tornozeleira, fugiu, nada aconteceu. Aliás, eu nem sei onde é que ele está hoje, né? Será que a polícia sabe? Porque a condição dele, sim, é muito mais perigosa, né? Ele que é um influenciador e que movimenta muita gente lá dentro da comunidade, para, inclusive, incentivar a violência, né, o ódio contra os policiais que fazem a segurança de gente de bem. Agora, esse caso do 8 de janeiro, eu fico imaginando uma decisão dessa do ministro Alexandre de Moraes, e é claro que a família agradece, né, fica feliz dela poder voltar para casa. Mas vocês percebem como esse regime de exceção coloca o nosso país? Porque, assim, no regime socialista, no comunismo, né, eles, do ponto de vista econômico, eles tiram tudo da sociedade, eles deixam as pessoas vivendo de migalhas. E parece que aqui no nosso país a gente está assim. A gente teve todo o nosso direito, né, enquanto jornalista também, a liberdade de expressão, nossos direitos estão sendo retirados e a gente acaba tendo que comemorar essas migalhas de decisões do ministro Alexandre de Moraes. Daniel. Eu vou seguir aqui com a experiência do agente da PF dentro da casa da mãe dessa presa política por conta do 8 de janeiro, abrindo aspas novamente para o que esse agente escreveu. Tendo em vista que o pedido da foragida era bastante plausível, aguardamos na residência até a chegada das suas 2 filhas, fecha aspas. E aqui, novamente, eu vou esclarecer que, além da filha dependente, ela tem 2 outras filhas adultas, uma de 29 e outra de 31 anos. Aspas de novo.
A título de conhecimento, informo que a foragida estava utilizando a tornozeleira eletrônica e é nesse momento que o agente desfaz aí essa ideia de ser uma foragida, porque a tornozeleira a monitorava 24 horas por dia. E aí o relatório mostra também que houve um esforço do agente da PF em mostrar o quanto Lucinei é necessária dentro de casa. E aí, por fim, mas não menos importante, nem assustador, nem chocante também, Marcelo Suano, o agente informou no relatório um outro detalhe que reforça a necessidade da presença da Lucinei em casa. O marido dela, que é o pai dessa moça especial, ele se encontrava preso na ocasião também por conta do 8 de janeiro. O nome dele é Osmar Hildebrand, de 54 anos, foi condenado a 13 anos e 6 meses pela ação penal 1426, que foi julgada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Daniel, o que eles estão fazendo já não é mais uma teratologia, é uma imundície jurídica. A situação que é exposta pelos policiais ou pelo policial federal, em que ele olha e vê a absurdo que está ali, simplesmente isso já não exige mais nem uma desobediência civil por parte da sociedade, porque ninguém é obrigado a cumprir uma ordem judicial que é ilegal. Por isso nós poderíamos reivindicar o direito de não cumpri-la, mas nem isso é permitido. É interessante que, diante do fato que aí está, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, que conhece, defendeu uma tese na Europa, na Alemanha, e é um cara supostamente muito respeitado. Ministro, o que está acontecendo aí? É tortura? Vamos pegar o fato e esses indivíduos que estão sendo colocados sob o crivo de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Sabe qual é a imagem que vem na minha cabeça? Quando Espartacus foi derrotado, os Césares pegaram todos aqueles escravos e os crucificaram ao largo da Via Ápia para servir de exemplo para toda a sociedade. Isso é tortura. A pergunta que eu lhe faço é essa. O senhor enquadraria isso como tortura? Agora, parece que o ministro Alexandre de Moraes está percebendo que o seu poder está sendo minado paulatinamente. Mas isso não retira, em hipótese alguma, essas aberrações que estão sendo causadas. Quando você vê a situação que aí está, essa senhora está sendo submetida de uma maneira tal em que, primeiro, não caberia qualquer prisão para ela. Agora, caberia que estivesse no seu domicílio, aguardando o julgamento, aquelas autoridades que, porventura, tomaram as decisões que levaram a uma condição de tortura como essa. Vou trazer aqui o que uma espectadora nos escreveu no chat a respeito desse caso da Lucinei. A Esmeralda Savoldi diz o seguinte: volta para casa, mas continua presa. É bem como diz o nosso mestre Augusto Nunes, né? Voltar para casa utilizando essa tornozeleira eletrônica, enfim, é uma meia liberdade, não é? 7h47, deixa eu trazer um ponto aqui sobre esse caso para Guta Pini, porque, Guta, enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes indicou ao deputado federal Paulinho da Força, que é o relator daquele PL da dosimetria, que pretende levar o julgamento em agosto somente. As ações que contestam a validade do projeto, que foi aprovado lá pelo Congresso Nacional, segundo o parlamentar, o próprio Paulinho, diz que Moraes afirmou que não seria possível incluir o caso na pauta antes do recesso do Judiciário, em razão do calendário já definido para as próximas sessões. O que é a prioridade nesse país, não é mesmo? Essas ações que estão aí questionando a constitucionalidade do PL da dosimetria, que na verdade virou lei já, elas não fazem o menor sentido, mas o próprio Paulo Gonet já se manifestou, inclusive, que a lei deve seguir válida, que não existe nada ali que justifique a inconstitucionalidade, que a vontade do Congresso Nacional precisa prevalecer. Essa lei foi aprovada nas duas casas, já está promulgada, já está valendo. O ministro, numa canetada, num processo absolutamente inadequado, suspendeu a aplicação dessa lei porque tem alguém a questionando. Não é por isso que você tira uma lei do mundo jurídico. Não é porque alguém entrou com uma ação contra essa lei. É depois de uma análise do colegiado. E isso não aconteceu. Então, essa canetada do ministro Alexandre de Moraes é mais um abuso de poder. É mais um crime de responsabilidade. Quando o juiz se nega a cumprir a lei. É isso que ele está fazendo.
fazendo. E o próprio Paulo Gonet já deixou claro que não existem motivos para que essa lei não seja aplicada, não seja validada. O que está faltando para pautar esse processo e acabar de vez com essa conversa? Quer complementar, Berenice? Então, Guta, essa questão do Paulo Gonet, a opinião dele nada é quase a mesma coisa, né? A gente percebe que ele está ali só para levantar a bola do ministro Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, e quando ele discorda, ele é ignorado. Então, o que a gente pode destacar desse assunto? Vamos lembrar quando foi que a dosimetria foi aprovada no Congresso? Vocês se lembram? Foi no ano passado. Nós já estamos em junho, quase entrando no recesso parlamentar de novo. E eu me lembro, inclusive, que quando foi aprovado lá na Câmara e muito comemorado, a expectativa dos deputados da oposição era justamente essa: olha, vamos aprovar aqui porque os familiares vão poder passar o Natal, né? Os presos vão poder passar o Natal com seus familiares. Gente, é uma verdadeira aberração jurídica isso que está acontecendo no nosso país. O Congresso totalmente invalidado, né? Os verdadeiros representantes do povo que foram eleitos democraticamente não têm poder nenhum nesse país. Quem decide tudo é o Supremo Tribunal Federal. E, mais uma vez, uma decisão monocrática. O ministro Alexandre de Moraes invalida a dosimetria, que nem era aquilo que vinha sendo almejado, a verdade era a anistia, e nem isso hoje eles têm. O tempo passa muito rápido para a gente que está aqui fora, mas para quem está lá dentro, preso injustamente, esse tempo é uma eternidade, Daniel.